Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Como sempre, às terças-feiras recebemos José Maria Veiga para Fora da Caixa, habitual análise aqui no seu Bom Dia Cabo Verde. Ora, viva José Maria Veiga, bom dia. Bom dia. Essa disposição, como é que vai? Tudo bem, Orlando Lima. Aproveito para cumprimentar aí os técnicos da rádio, o Marzinho Fernandes, o Nelson Neves, mas também todos os profissionais da comunicação social e todos os cabo-verdianos no país e na diáspora. Um bom dia. Um bom dia, é o que nós desejamos, e continuação da boa semana a todos aqueles que nos escutam. José Maria Veiga, então, não há entendimento entre o governo e o sindicato dos pilotos. Há aqui uma ameaça de greve dos pilotos dos voos internacionais. Há uma reunião de conciliação já marcada para amanhã. Há uma reunião de conciliação marcada para amanhã. Quem vai tentar dirigir essa reunião é a Direção-Geral do Trabalho, que vai pôr frente a frente o governo, a administração da TACV e o sindicato dos pilotos. Lembremos que essa confrontação, digamos assim, pelo menos desde o mês de abril passado, em que os sindicatos dos pilotos de Cabo Verde estão aí a tentar negociar com o governo aquilo que consideram questões essenciais para o seu trabalho, mas também todo o processo, toda a sua participação no processo de desenvolvimento dos transportes aéreos em Cabo Verde. Mas, ao que parece, desde o mês de abril estão a tentar negociar e chegar a um entendimento sobre as reivindicações. São 12 reivindicações da classe, nomeadamente questões ligadas à segurança operacional, atrasos no processamento de salários, entre outros. Sim, é toda essa questão ligada a atrasos no processamento dos salários, inexistência, dizem também que há inexistência de um programa de segurança. Falam também da questão da proteção da saúde e higiene do trabalho, mas também que houve redução dos subsídios, para além de cancelamento das consultas médicas e redução do prémio do seguro. E toda essa situação falam de havia uma posição intransigente da empresa. Esperemos que agora, com a nova direção, as coisas possam melhorar. Isso seria a minha pergunta. Como há uma nova direção que entrou recentemente, será que o sindicato ia aqui dar, digamos, alguma trégua, digamos assim? Ao que parece, não quer dar trégua nenhuma, não é? Mas vamos lá ver se trata só de uma estratégia para ver até onde vai essa nova direção, se é toda uma forma de testar, não é? Essa capacidade de negociação da nova direção, ou se de facto é uma questão de ou vai ou racha, não? Digamos assim. Mas estamos numa época alta de muita movimentação nos aeroportos, sobretudo de imigrantes que querem vir aqui visitar os familiares nesta altura. Bom, vamos ver, não é? Os resultados do encontro de amanhã, quarta-feira. Olha, a greve dos pilotos, greve em qualquer altura do ano é sempre uma situação complicada, não é? Porque repare que nós temos um país que reclama muito da sua unificação, tudo que tem a ver com a mobilidade das pessoas, então, e sobretudo nós somos ilhas, essa é uma questão de fundo, e aí o governo tem todo o interesse, né? Todo o interesse em negociar com a classe, né, dos pilotos, porque sem eles não teremos voos aéreos aqui em Cabo Verde. Vamos para outra questão que também tem gerado alguma polémica. O Ministro da Família está, inclusive, nesta região norte, está em Santo Antão, depois virá para São Vicente. O PICV denuncia aquilo que considera ações de manipulação e exposição dos grupos mais vulneráveis da população. Isto tem a ver também com a questão dos subsídios, né, de 5.500 escudos, enfim. Nós também ouvimos o Ministro a reagir, a dizer que, portanto, quando o governo faz tudo para melhorar a vida e o bem-estar das pessoas, o PICV vem com maldizeres. Estamos efetivamente no período praticamente pré-eleitoral e é normal este tipo de acusações? Olha, é o seguinte, eu acho importante que a gente traga para
à mesa, digamos assim, dos discursos, da comunicação, essa questão do uso abusivo, digamos assim, da vulnerabilidade das pessoas para fins eleitorais. E o Presidente da Assembleia já tinha chamado a atenção, né? E o Presidente da Assembleia já tinha chamado a atenção. Eu acho que é sempre bom que os deputados tomem isso a sério, porque repare que a política ela é feita no Parlamento, temos aí os partidos políticos com representação parlamentar, e os discursos têm que ser feitos, mas sobretudo levar à prática, né? Levar à prática as denúncias que são feitas. Porque, pronto, a deputada Adélcia Almeida trouxe essas situações que já tinham, como dissemos, já tinham sido abordadas pelo Sr. Presidente da Assembleia. A questão da manipulação da pobreza e exposição indevida dos vulneráveis. Essa é uma questão de fundo que tem a ver com a dignidade das pessoas. Então eu penso que é importante que os deputados tenham isso nos seus discursos para vermos até onde poderemos ir no combate a esse tipo de atitudes que já é tempo de deixarmos para trás. Mas o governante poderá dizer que, pronto, está a explicar às pessoas, está a apresentar o Furo Mais e tudo. Pode considerar que é uma ação normal, né? Dele enquanto governante. Olha, o grande problema aqui em Cabo Verde é que quando se está na oposição diz-se tudo e mais alguma coisa. Eu me lembro dos discursos do Dr. Fernando Elísio Freire, quando estava na oposição e agora ministro. Eu penso que, no mínimo, deveria haver alguma coerência nessas situações, né? Essa questão, nós chegamos ao entendimento de que, no passado, mesmo que todos nós tenhamos feito isso, né, nas nossas atitudes, hoje, 50 anos depois da nossa independência, é momento de voltarmos para uma nova caminhada, uma nova largada. Essa questão de uso de materiais das pessoas, uso da vulnerabilidade das pessoas para fins eleitorais, do meu ponto de vista, começou em Cabo Verde nos anos 90, logo com a distribuição de cimento. Então, quem ia para a campanha eleitoral tinha que construir uma boa reserva de cimento para poder ganhar as eleições. Não é só cimento, são outros materiais, outras ajudas, digamos assim, que são utilizadas, mas uma forma de cativar as pessoas, inclusive de dizer, olha, eu ajudei, você me deve um voto. Portanto, uma situação muito clara de compra de votos, e isso deve chegar ao fim. Estamos, de facto, num momento que nós podemos, com um bom entendimento, criar condições jurídicas que forem necessárias para banir isso da nossa vida política do dia a dia. Os candidatos poderiam estabelecer uma espécie de um pacto, digamos assim, de ética durante este período? É um pacto, mas é mesmo do ponto de vista criar condições para que as pessoas, mesmo que venham a ter tentação a fazer esse tipo de atos, né, fossem imediatamente denunciadas e imediatamente responsabilizadas, né? Mas também o Código Eleitoral é claro nestas questões. Há haver aqui autoridade, será? Sim, o código é claro, mas entre o código e a responsabilização há uma distância muito grande, tá a ver? Há muita coisa no nosso corpo jurídico que está lá, muita coisa está lá, mas responsabilizar os prevaricadoras é outra questão. Então eu penso que é preciso acabar de facto com isso, porque é uma forma também de apresentarmos a nossa democracia, o nosso sistema eleitoral, toda a nossa luta política interna de forma limpa e sem nada. Eu penso que isso não é, digamos assim, do ponto de vista, os políticos não ficam muito bem na fotografia com esse tipo de atitudes e situações. Vamos para um outro ponto da nossa agenda que tem a ver com a Conferência Internacional sobre a Saúde Mental que aconteceu na cidade da Praia na semana passada, onde se falou também da questão da falta de recursos humanos especializados para os desafios da saúde mental.
e que é um dos problemas que Cabo Verde também enfrenta. De resto, não é só Cabo Verde, aqui na nossa região africana, a própria conselheira regional da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fala desta situação, não é? De apenas 1,6 médicos especialistas em saúde mental para cada 100 mil habitantes, o que está, segundo ela, muito aquém do definido a nível mundial. Portanto, estamos perante uma questão muito sensível e 2024 é o ano da saúde mental. Sim, 2024 é o ano da saúde mental. Portanto, é um ano que nos obriga a todos a estabelecermos um compromisso, né? Um compromisso com o nosso país nessa matéria da saúde mental, sobretudo na necessidade de haver um maior enquadramento dessa questão crucial que afeta Cabo Verde. Segundo o Jacob Vicente, é das questões mais preocupantes que nós temos aqui no país em matéria da saúde. Ele fala da questão da necessidade de democratizar essa questão e por forma a criar condições para um real acompanhamento, mas também todo um programa de sensibilização, programas educativos, desenvolvimento de atividades comunitárias, como forma de cobrir, enfim, todas as camadas da sociedade. Sabemos que o alcoolismo, as drogas, muitas outras questões ligadas à pobreza, a falta de estímulo, tudo isso pode conduzir a situações complicadas que acabam por levar as pessoas a estarem em situações muito indignas, né? Portanto, isso é uma questão que nós todos temos necessidade de abraçar para que tenhamos um país, uma sociedade mais saudável. Precisamos cuidar cada vez mais da nossa saúde mental, sobretudo no mundo de desafios e com vários constrangimentos que afetam as pessoas no seu dia-a-dia. As pessoas querem fazer a sua realização socioprofissional, querem, enfim, satisfazer alguns problemas que acabam por atingir as famílias. Muitas vezes alguma decepção, alguma frustração, isso tudo afeta a saúde mental das pessoas, até leva muitos a situações extremas, tipo do suicídio. Sim, é uma questão extremamente complicada e na nossa sociedade parece que isso está a crescer cada vez mais. Nós temos amigos que fizeram toda uma vida digna de trabalho, de formação e também de participação no desenvolvimento do país, mas às vezes há situações complicadas que acontecem na vida de uma pessoa e podemos não estar nesses precisos momentos em situação de fazer face a essas situações com força e determinação. Então aí há todo um trabalho de psicólogos, um trabalho das associações, um trabalho do próprio governo no sentido de criar condições não só financeiras, mas também todo um acompanhamento para que essas situações sejam de facto ultrapassadas, porque, por exemplo, a questão da depressão é uma questão que pode afetar qualquer um pode estar nessas situações e é uma situação triste, porque às vezes conduz até a uma situação de quer dizer, uma pessoa cai numa indignidade total. Nós assistimos aqui, por exemplo, na praia, por exemplo, nas ruas de Assumada, pessoas que deambulam na rua, pessoas que estão aí à volta dos contentores, pessoas que outrora eram pessoas dignas e que hoje apresentam-se numa situação complicada. Então temos que socializar essas situações e tentar combatê-las. E faço uma interligação com também a avaliação que alguns ativistas na praia e também São Vicente e o próprio psicólogo Jacob Vicente fazem de Cabo Verde, né, do país real, tendo em conta o debate do Estado da Nação que vai ser na próxima semana no Parlamento. É o momento alto da Casa Parlamentar para encerrar este ano parlamentar. Portanto, estes ativistas e técnicos de saúde falam de um país deprimido, né? E com muitas famílias passarem por dificuldades em levar a panela ao lume, as tais coisas que estavas a falar há instantes. Portanto, é um retrato nada muito favorável, apesar de reconhecerem que há ganhos aqui e acolá.
Olha, eu tiro o chapéu ao Jacob Vicente, mas também aos outros líderes comunitários e não só que intervêm nessa matéria, porque o que eu vi a entrevista, o artigo que saiu no Jornal Expresso das Ilhas, é um documento de fundo, né, que deve interpelar o governo, mas também as bancadas, aos partidos políticos, à sociedade toda. O Jacob diz claramente que as preocupações sociais existem apenas no Parlamento, no papel e nos discursos. Essa é uma afirmação muito forte e chama à responsabilização dos políticos, né, face a essa situação. Eu acho que uma coisa assim vinda de um especialista na área, posta assim de forma muito crua, deveria merecer uma atenção de quem de direito, nesse caso o governo e toda a casa parlamentar e todos que andam na política. Mas também diz que os dados da OMS, não é? São dados reais e fiáveis, que dizem que há mais casos de depressão per capita em Cabo Verde do que em qualquer país em África, não é? Isso é uma questão complicada, não é? E depois, fazendo a ligação com aquilo que estávamos a dizer, é uma situação, portanto, que preocupa Cabo Verde, preocupa a nossa sociedade, e aí há que responsabilizar, há que trabalhar nessa matéria. Para além de toda a questão ligada à pobreza, a questão da imigração, o não controle dos fatores sociais que contribuem para o desvio de jovens, enfim, ele traz um conjunto de situações que vale a pena a gente ter em devida conta. Vale a pena então as pessoas lerem esta reportagem com as contribuições diversas que estão aí, né, no Expresso das Ilhas. Temos ainda algum tempinho. Ficou surpreendido com a desistência de Joe Biden? Essa é uma questão interessante. Não, é assim, o Partido Democrata com Joe Biden estava numa situação meio complicada, porque o estado de saúde do presidente americano já não se apresentava à altura dos desafios de uma campanha eleitoral que se avizinha nos Estados Unidos, e isso claramente fez com que mesmo no seio dos democratas houvessem muitas vozes a levantarem para chamar a atenção que era necessário encontrar uma outra via. Levou algum tempo, mas acabou por se resolver, digamos assim, com a vice-presidente Kamala Harris a avançar para ser bom. Isso vai ter que ser aprovado a nível do Congresso, né? Das primárias, digamos assim, que não se vai realizar, mas a nível do Congresso do Partido Democrata isso vai depois ser certificado, certamente, tendo em conta todo o apoio que vem recebendo de uma forma muito acelerada. Tendo em conta o pouco tempo que já falta praticamente para a campanha e as eleições presidenciais nos Estados Unidos, o ideal seria avançar-se com a Kamala, não é? Tendo em conta, há todo um marketing político, é conhecida. Um outro candidato poderia ser um bocadinho complicado para o partido. Sim, um outro candidato poderia ser um pouco complicado, sobretudo porque já não há muito tempo, né? E lembremos que a Kamala, ela fez toda uma carreira de procuradora, ela esteve no Senado, fez todo um trabalho tido como sensacional nessa área do tratamento dos processos ligados às pessoas. Enfim, depois, enquanto vice-presidente dos Estados Unidos, esteve sempre... E uma marca dela é a lealdade que ela sempre demonstrou ao Joe Biden. Eu acho isso extremamente interessante, e certamente este é um fator que estará jogando ao favor dela. Porque em todas as situações, mesmo sabendo, eu penso, ela certamente já tinha notado que o presidente Biden estava em condições, pelo menos em termos de saúde, muito, muito complicadas. Mas ela esteve sempre ao lado, e isso demonstra a sua capacidade, mas o seu caráter, um caráter muito forte, muito genuíno e exemplar. E nessa matéria eu acho que ela pode merecer o apoio dos americanos para vir a ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos.
Vamos lá ver se os Estados Unidos fazem história com isso, né? Esperemos. Uma mulher na presidência. Esperemos. E Cabo Verde e Estados Unidos que têm boas relações, uma grande comunidade, né? Nos Estados Unidos. Comunidade que, portanto, tem tido um papel importante também lá nos Estados Unidos e aqui no nosso país. José Maria Veiga, esta foi a última edição do Fora da Caixa, no quadro desta grelha de programação, porque a Rádio de Cabo Verde, como sempre acontece por altura do verão, muda a sua programação, adapta, portanto, a nova realidade que está-se a viver, com as férias dos jovens e não só, dos familiares, e a partir do dia 1 de agosto vamos ter a nossa grelha de verão. Sendo assim, nós ficamos por aqui até um próximo encontro, na próxima oportunidade, porque agora a programação normal vai regressar só no dia 1 de outubro. Olha, só um minutinho só para agradecer à Rádio Nacional pelo convite. Portanto, foi uma participação de 6 meses aqui a trabalhar com a Rádio Nacional nesse programa Fora da Caixa, que tem uma grande audiência, e para mim foi uma grande experiência, obrigou-me a seguir todos os acontecimentos dentro e fora do país, mas também a entender o trabalho dos jornalistas, dos técnicos e toda a abnegação, o trabalho que procuram fazer, porque sem essa parte da comunicação social, Cabo Verde não seria o que é hoje. Acho que a nossa democracia vos deve muito, então eu só tenho a agradecer por a oportunidade que me deram. A direção também da rádio e aqui o Bom Dia Cabo Verde agradece a sua disponibilidade e colaboração durante estes 6 meses e votos de um bom dia. Obrigado. Encontraremos em outros espaços. Em outros espaços, está bem. Espaços na rádio não faltarão para a gente conversar e exercer a cidadania. Exatamente, certo? Um grande espaço de cidadania e ótimo espaço mesmo. Dá muito trabalho agora, mas... Eu imagino. Quando nós enviamos os tópicos, vocês têm de preparar, fazer as pesquisas, né? Para fazer toda a análise. Fazer as pesquisas, mas também é necessário que as pessoas saibam que este é um trabalho cívico, não é um trabalho remunerado, é um trabalho que a gente está aí para participar de forma genuína no desenvolvimento do nosso país, nessa grande democracia que nós estamos a construir todos os dias, para que tenhamos uma comunicação social sã e ao trabalho da democracia e de Cabo Verde. Às vezes as pessoas podem pensar se os colaboradores recebem alguma coisa, mas nada. Pensam isso, mas... Recebe a amizade e o respeito e a consideração. É isso, e a grande oportunidade da gente estar aí a comunicar com as pessoas. Eu penso que é das atividades mais novas que possam existir, sabendo que uma pessoa está aí a falar, está sendo ouvida e que a sua colaboração possa de alguma maneira influenciar a governação do país, porque eu tenho notado também que às vezes há temas que nós discutimos aqui na Caixa, mas que depois eu vejo que o governo leva a sério, acaba por absorver algumas questões e fazer algumas mudanças e adaptar também às situações do dia a dia na governação do país, que não é uma coisa fácil. Muito bem, obrigado mais uma vez, até a próxima, muito obrigado. Bom dia. Obrigado, um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Fora da Caixa, a análise dos factos que marcam a atualidade.